Fala galera, Pradola aqui na área e hoje nós vamos falar de Basketball Legends. Estamos jogando aí há 19 dias já, tá? Então o jogo prometia um ROI de 20 dias. Aproveitei esse momento para a gente falar sobre ROI e o que é ROI de fato, né? Para a gente poder avaliar e também verificar se a gente já teve nosso ROI ou não no jogo. Então, bora conferir. Bom, já estou aqui com a nossa planilha, tá certo? Aberta, tá? Vocês já podem estar observando aí. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, tá certo? Então estamos aqui no jogo e como vocês já sabem, tá? Eu já fiz um outro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Eu tenho dois jogadores, tá? Um treinador. Os meus dois jogadores são do tipo raro, então é basicamente o mínimo que precisa para começar. E o jogo prometia um ROI de 20 dias, tá certo? Os meus jogadores, olha só, eu ainda dei sorte de que em questões de posições, um deles é bom na parte de baixo e o outro é bom na parte de cima. Então, ou seja, um completa o outro, tá? Também dei sorte de conseguir isso daí. E aí eu tenho também as habilidades de cada um, tá? Que são essas daqui. E a habilidade do outro também, que são essas três aqui, tá certo? Então, com isso em mente, eu tenho os nossos jogadores. Aqui eu coloquei que eu já tenho 772 XBBLs. Eu já fiz os saques, tá? O saque ele mudou no meio do tempo, tá bom? Então, se você ver aqui, ó, eu tenho aqui, já posso dar um claim aqui, sem taxa, tá certo? Aqui eu tenho 970. O saque, olha só, se eu for sacar as moedas, ele vai me dizer que tem que ter um mínimo de 1000 XBBLs. Isso mudou faz uns 5 ou 6 dias. Então eu já fiz um saque, tá? Então por isso que eu tô só com essa quantidade de XBBLs. E também usei parte do dinheiro do jogo para estar comprando os utilitários. Porque como vocês já devem ter visto aí, você precisa de Energy Drink, tá? Para você conseguir comprar esse Energy Drink que você precisa de moeda para poder jogar o dobro dos jogadores, que só podem jogar 4 partidas, para que possa preencher completamente o dia do treinador, tá? Então você vai precisar de 2 desses por dia também. Eu ganhei alguns, olha só, se vocês virem aqui eu tenho 10 Champions Tickets, então eu posso trocar pelas Champion Box. Se eu juntar 20 Champion Tickets, eu consigo fazer partidas rápidas, né? Chamamos de quick partidas, sem precisar ficar vendo a animação. Não recomendo, fiz os testes, vou mostrar na planilha lá, não vale a pena em termos de acerto, tá? Então eu uso esses tickets para abrir as caixas, ó. Eu abro elas aqui, ó, consigo abrir 2 caixas, ó. Ganhei esse Energy Drink aqui que não serve para basicamente nada, só para recuperar mais rápido a velocidade do jogador, que já é rápida, então não vale a pena. Mas enfim, tem horas que ele vem o outro Energy Drink verde, aí vale bastante a pena quando isso acontece, tá certo? Então agora, se vocês forem ver meu treinador, ainda falta ali 4 horas para ele estar podendo realizar a partida, mas o foco não é o jogo hoje, tá? O foco é ganhos e ROI. Vamos ver como que nós nos saímos aqui no game, tá bom? Então se vocês forem ver, eu tenho a planilha aberta aqui, tá certo? Vocês já estão verificando ela. O que consiste essa planilha? É bem simples, tá? Ela é uma planilha onde no começo do jogo eu comecei a marcar o quê? Comecei a marcar as partidas, que são 4 primeiras, depois mais 4 com o Energy Drink. Então são 8 rodadas, né, de cada partida. E eu anotava o que eu ganhava e o que eu perdia, né? Então eu anotava aqui em XBBL o que eu ganhava e o que eu perdia, para mim poder ver o quanto de XBBL eu recupero. Lembrando que o XBBL é de 1 para 1 com o BBL, que é a moeda do jogo, então eu conseguia ter um parâmetro completo aí de quanto eu estou ganhando por dia. Com base nisso, tá certo? Eu montei um gráfico aqui, ó. Eu montei primeiro uma tabela de ganhos diários, né? Aonde eu consigo estimar, baseado na média, o quanto eu vou ganhar ao longo dos dias, tá? Então, segundo o 19º dia aqui, pelas contas que eu fiz, quais contas foram essas? Eu tenho o custo de 2 jogadores e o custo de um treinador.
mais o custo de Energy Drink aí durante esse período de 20 dias, que era o ROI, mais ou menos o quanto eu já gastei, tá? Eu cheguei mais ou menos de 3.630 BBL ou XBBL, whatever, né? Que é a mesma coisa. Então, baseado nessa planilha aqui, eu cheguei a uma estimativa que no 19º dia eu já teria a quantidade exata para ter tido um ROI. E de fato isso aconteceu. Em moeda. Eu já vou explicar se é um ROI verdadeiro ou não. No 19º dia, eu tinha gastado 3.630 XBBLs e recebi 3.742, tá certo? Mas aí vem a pegadinha do gato. Quer dizer então que eu joguei 19 dias no jogo, já recuperei o meu dinheiro? Vamos ver, tá certo? O que acontece? Quando eu entrei no jogo, a moeda estava um valor X. Eu gastei para ter meus jogadores e meu treinador R$ 1.312,06, tá certo? Então eu vou fazer uma continha básica, eu vou olhar aqui quanto está o BBL hoje, certo? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 10, então se você está vendo isso no dia 10, esse é o valor da moeda, certo? Então vamos lá, eu vou pegar ele aqui, ele está valendo 0,017. Eu vou na minha planilha aqui e vou colocar o BBL a esse valor, tá certo? Eu coloquei ele aqui. Vamos voltar. Deixa eu ver se ele pegou do local certo a cotação da moeda. Tá certo, tá pegando em real aqui, né? Tá certo, beleza. Então eu tenho aqui o meu total aqui. Olha só, se vocês forem ver, ele vai pegar a quantidade de... Eu vou pegar essa quantidade que eu obtive aqui, ó, tá certo? Deixa eu ver se ele tá fazendo a somatória correta. Só um segundo. Então, pela somatória que eu tenho aqui, tem que eu já consegui 3.543. Ele deve estar faltando o último resultado que eu obtive, que eu ainda não coloquei aqui, tá? Que é 163,88. Então vamos somar aqui. Mais 163,88. Para ele poder já dar o nosso ROI. Perfeito? Ah lá, perfeito. Então já batemos aqui. E o que acontece? Ele tem que calcular isso vezes o valor que a moeda está hoje. Então, se vocês observarem, hoje, tá certo? Eu conseguiria R$350, faltando ainda R$962. Então, eu bati só 36% do meu ROI, ou seja, da recuperação do meu dinheiro. Então, o que a gente pode tirar isso como conclusão? Tá? Que não adianta o jogo escrever o quantos dias ele vai ter de ROI, porque nem ele tem o controle sobre o preço da moeda, entendeu? Se a moeda tivesse subido, um ROI de 20 dias seria em 10. Como a moeda caiu, um ROI de 20 dias vai ser em 40. Isso se o jogo sobreviver. Então tem uma série de questões que tem que ser analisadas. Eu não acredito que o jogo vá morrer, tá? O jogo tá divertido, se eles continuarem com atualizações, acredito que o jogo vai se permitir e vai continuar ganhando. Mas o jogo precisa de atualizações para a moeda voltar a crescer, tá certo? Os jogos hoje que estão mais valorizados no mercado são os jogos que trazem sempre atualizações, não tem como. E os jogos que estão lançando com o hype da comunidade. Então são coisas que eles têm que investir mais em propaganda com os influenciadores e trazer novidades aí para o jogo continuar valendo, tá? Então, até agora não tive meu ROI ainda, apenas 36%. De moeda, tudo bem, você já consegue o ROI, mas, como eu te disse, por isso que esse vídeo não é uma indicação de investimento, é apenas minhas experiências com o jogo, tá bom? Outro dado interessante é o seguinte, eu fiz aqui, ó, esses aqui são os nossos gráficos de ganho e tudo mais. Eu fiz aqui um gráfico, olha só, das habilidades. O que significa isso? Eu peguei todas as partidas e fui anotando as que eu ganhei, as que eu perdi, para saber se existe uma certa sequência vitoriosa ou não. Com os meus jogadores, eu consegui determinar o que eu consegui determinar. E essas posições aqui
são mais vitoriosas do que essas aqui de baixo, tá certo? Essas são tem mais derrotas. Percebam que é mais fácil. Deixa eu só atualizar ele aqui que ele está desatualizado. Peraí. Pronto. Percebam que a quantidade de derrotas ela é maior do que a quantidade de vitórias, né? A quantidade de vitórias é ainda maior, tá? É menor do que as de derrotas, tá? Por que isso? Claro, porque se fosse tão fácil assim jogar, todos os resultados seriam positivos para o jogador. Eu estou fazendo uma média aí de 5 vitórias para cada 8 partidas que eu jogo, tá? Isso dá uma média de 198 moedas por dia, tá bom? Então, como vocês podem ter visto, com 19 dias já é possível ter atingido o ROI. Mas se a moeda continuar assim, eu vou levar 60 dias para conseguir o retorno do meu investimento, tá bom? Não vai ser aí em 20 dias, não. Vou levar pelo menos 3 vezes mais do que isso, 60 dias para ter o retorno. Analisem por vocês, tá? Já disse que isso não é uma dica de investimento. Estudem os jogos, tomem conta e decisões por conta própria, tá? Lembrando que esse é um jogo brasileiro, então vale a pena aí a gente dar um incentivo para os nossos compatriotas, pelo menos essa é a minha opinião, tá certo? Então, se você tá gostando desse nosso conteúdo, tá certo? Já deixa o like aqui, tá? Não se esquece de se inscrever aí para próximos vídeos como esses, beleza? Falou!